Você acredita que é possível ser uma mulher cristã e se posicionar como feminista ao mesmo tempo? Fica comigo que essa conversa vai ser muito boa hoje. Olá, eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Maria e seja muito bem-vinda. Talvez você tenha estranhado a minha pergunta, mas é isso mesmo. Você acredita que é possível ser uma mulher cristã e ao mesmo tempo ser uma mulher feminista? Então, sobre isso que a gente vai conversar. Eu quero te mostrar nesse vídeo, começar a mostrar através desse vídeo, porque eu entendi que vai ser aí uma playlist, esse é só o primeiro de alguns que virão, porque é um assunto bem profundo, bem polêmico e tem algumas coisas bem bacanas que a gente precisa conversar. Mas eu quero te mostrar que há fundamentos, há bases, há todo um conjunto aí de objetivos que a gente vai perceber que a conta não fecha. Porque uma coisa é o que a propaganda oficial do movimento feminista nos diz, é aquilo que aparece na mídia, é aquilo que é falado publicamente, as mensagens que são transmitidas para poder atrair adeptas, atrair seguidoras, atrair defensoras para o movimento feminista. E outra coisa é aquilo que acontece aí nos bastidores, as cabeças pensantes desse movimento, toda uma história aí, os objetivos que se tem com isso, as metas que se quer alcançar, então as coisas se diferem um pouquinho. E não que esses reais objetivos sejam impossíveis de a gente saber, eles estão disponíveis nos livros. Mas quantas dessas mulheres hoje que se posicionam como feministas realmente pegaram um livro de uma líder feminista para ler e compreender toda essa base do movimento? Quais são as intenções, quais são os objetivos? A maioria não lê, a maioria simplesmente se deixa levar pela emoção ou concorda com algumas pautas, né? Tem muitas que se dizem feministas, não, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu sou feminista, mas eu não concordo com isso. A questão é muito mais profunda do que isso, existe todo um conjunto de pautas. E não é o teu posicionamento em uma pauta ou em outra que vai mudar todo o objetivo que se tem como um todo. Então a coisa é muito mais profunda e a gente precisa compreender o quanto isso tem nos afetado como mulheres, o quanto isso tem interferido na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então eu quero compartilhar com você, a partir desse vídeo de hoje, alguns momentos históricos, algumas datas que marcaram, que se chama hoje de movimento feminista, as chamadas ondas do movimento. Então hoje a gente está aí na quarta onda. Então o que aconteceu em cada onda? Quais foram as pautas? Ou seja, quais eram as metas que se queria alcançar? E a partir do momento que aquelas metas foram alcançadas, veio uma nova onda com novas metas, mas nunca abandonando aquilo que foi conquistado, mas ampliando, ganhando mais território, indo em mais lugares, digamos assim, conquistando mais profundidade naquilo que se tem como objetivo do movimento feminista. E é isso que a gente vai ver, né? Que datas foram essas, que fatos marcantes foram estes, alguns nomes que são muito importantes a gente ter aí de mulheres que são as líderes e cabeças desse movimento, o que elas pensam, no que elas acreditam. Então tudo isso a gente vai começar a ver um pouquinho juntas aqui a partir de hoje. Então por que é tão importante a gente falar sobre feminismo, inclusive sendo mulheres cristãs? Por que mulheres cristãs precisam falar sobre feminismo? E eu te explico. Porque as ideias feministas, elas não são neutras, elas não são superficiais. Elas não são simplesmente uma moda ou uma ideia moderna e é legal e toda mulher moderna deveria fazer parte. São ideias muito mais profundas do que isso, que mexem realmente com o nosso senso de valores. Consequentemente, vai afetar o nosso lar, vai afetar o nosso olhar sobre o casamento, sobre os filhos, sobre várias áreas fundamentais da nossa vida como mulher. Então não são ideias neutras, muito pelo contrário, são ideias aí que ao longo dos anos provaram o poder que tiveram de nos mudar, de nos moldar, de mudar a nossa visão de mundo, de mudar os nossos valores. Por isso que a gente precisa conversar sobre isso, porque essas ideias elas vão afetar, inclusive, a maneira como a gente olha para a palavra de Deus e para o padrão de Deus, aquilo que Ele tem a dizer para nós como mulheres. Então, se a gente estiver usando esses óculos feministas, mesmo sem saber, isso está tão ali, sabe, entrelaçado no nosso coração, isso vai afetar a maneira como a gente vai receber ensinos da palavra de Deus que são fundamentais.
Então, quando a palavra fala que nós somos auxiliadoras, quando ela fala sobre submissão, quando fala realmente sobre casamento, o papel do homem e da mulher, a função de cada um, como a gente enxerga a maternidade, como a gente enxerga o ter filhos hoje, a educação dos nossos filhos, a nossa sexualidade e tantos outros assuntos. Então, Deus, ele tem algo a dizer sobre cada um desses assuntos, são temas fundamentais. E aí eu te digo uma coisa, o movimento feminista também tem algo a dizer. Aliás, eles falam sobre isso o tempo todo, né? Sobre cada um desses assuntos. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Será que realmente são ideias convergentes, ideias que conseguem conversar harmoniosamente, conseguem se encontrar e nos levar numa mesma direção? Ou será que são ideias divergentes, ideias que não têm condições de ocupar harmoniosamente lugar no nosso coração, entende? Se ambas ideias, padrão de Deus e feminismo, estiverem ali tentando se manter no meu coração, vai ter confusão. E eu garanto para você que é isso que tem acontecido. Por isso que a gente tem tanta confusão dentro do nosso coração, tanta dificuldade de submeter a alguns ensinos tão básicos da palavra de Deus. Então vem dessa dificuldade realmente de convergência, porque não há como. É como se a gente dissesse assim, eu quero ir para cima e para baixo ao mesmo tempo. Eu quero ir para a direita e para a esquerda. Não quer parecer que eu estou politizando, mas é mais ou menos essa ideia, como se a gente quisesse ir para lugares opostos ao mesmo tempo. Então não dá. Eu preciso me posicionar realmente. Ou eu sou uma mulher cristã, e eu compreendo o padrão de Deus para minha vida, ou eu me posiciono como feminista. Infelizmente, são ideias muito opostas e que não têm espaço para caminhar e conviver juntas no nosso coração. Então, por que é tão importante a gente perceber que diferenças tão gritantes são estas, né, entre cristianismo e feminismo, e a gente decidir de que lado a gente fica? Porque dependendo do quanto essas ideias estão entrelaçadas no meu coração, isso vai dificultar o meu relacionamento com Deus, vai dificultar a maneira como eu recebo a palavra de Deus no meu coração. Então, eu vou muitas vezes olhar para algumas coisas que Deus me pede como mulher e eu vou achar que Deus de repente está, sei lá, atrasado, sabe, antiquado, essas ideias já passaram. Esse é o argumento que muita gente usa, né? O mundo mudou, né? A Bíblia está ultrapassada. E a gente sabe que a palavra fala sobre princípios, e princípios não mudam. A gente pode mudar várias outras coisas, mas princípios, eles são os mesmos e eles funcionam, seja há 5.000 anos atrás, seja daqui a 5.000 anos. Os princípios não mudam. E o cristianismo trabalha com isso, com princípios. Então a gente precisa entender aonde que esses princípios, valores, objetivos se chocam para a gente poder decidir de que forma a gente vai se posicionar realmente como mulheres. Eu quero compartilhar com você com mais detalhes, num outro momento também, como que a minha ficha caiu, né? Porque eu caminho com Jesus aí há 20 anos, mais ou menos. Eu realmente nunca me considerei uma mulher feminista. Para mim, feminismo sempre foi essa coisa dessas mulheres ali na rua, expondo seus corpos e reivindicando, e cartazes, e sovaco peludo, e essas coisas. E isso nunca me chamou a atenção. Então, eu nunca me considerei uma mulher feminista, né? Não era uma ideia que me interessava. E eu não fazia ideia do quanto essas filosofias, essa ideologia, enfim, isso estava, sabe, entrelaçado no meu coração e me prejudicando como esposa, como mulher, como mãe, em vários aspectos. Então, ano passado, foi mais ou menos há um ano atrás, que eu realmente compreendi isso, e aí eu quero compartilhar melhor um pouquinho com você. E nesse vídeo é só um vídeo introdutório, né? Eu quero falar um pouquinho também das pessoas que me influenciaram, enfim, que me abriram os olhos, que foram usadas por Deus para abrir os meus olhos, e é sobre eles que eu quero falar agora. Então, a primeira pessoa que eu quero honrar, assim, que fez muita diferença nesse processo foi a Marcela Brito. Ela tem um canal no YouTube onde ela faz resenhas de livros. E ali foi um contato um pouco mais forte que eu tive com esse assunto, né? Quando eu assisti, então, os vídeos dela, onde ela fez a resenha desse livro aqui, da Ana Campagnolo, Feminismo, Perversão e Subversão. A Ana, ela é professora de História, né, e deputada estadual aqui em Santa Catarina, e esse livro dela é referência hoje no Brasil sobre o movimento feminista. Então aqui tem muita história, tem muita citação, né, de feministas, das ideias mesmo dos objetivos que o movimento tem. Então, um livro muito completo. Depois que eu assisti as resenhas da Marcela, que eu fui me interessar realmente em comprar o livro, né? Eu também já fiz o curso da Ana, disponível na Brasil Paralelo, na plataforma da Brasil Paralelo. Ela também tem o curso dela mesmo, né? Se você quiser fazer, tem interesse,
Está disponível no YouTube também para compreender. Então a Ana hoje é referência no Brasil sobre esse assunto e a gente vai usar um pouquinho o livro dela para trazer aqui alguns dados históricos, enfim, e citações e tal. Mas foi através do vídeo da Marcela Brito que eu cheguei até ela. E aí tem também esse aqui, que é da Carrie Lucas, esse aqui, Manual Politicamente Incorreto do Feminismo. Ela é uma americana, ela não é cristã, mas é muito interessante, ela é um esclarecimento muito bom, assim, sobre o movimento feminista, daí claro, mais especificamente nos Estados Unidos, mas a gente sabe que aí isso vai para o mundo inteiro, né, o movimento é mundial. Então foram 2 livros, aí a Marcela também tem outro que é o Feminilidade Radical, também muito boa a resenha. Esse livro eu ainda não tive acesso, só vi vários vídeos sobre a resenha, é um livro que eu quero ter, está no meu alvo já, né? Então foram peças fundamentais aí para abrir o meu entendimento, para eu perceber o quanto o feminismo já tinha me feito mal e o quanto eu realmente precisava me posicionar e compreender que não dá, infelizmente, é a realidade. Eu não sei se isso te chocou, se você se considerava uma mulher cristã e feminista ao mesmo tempo, mas eu quero terminar esse vídeo te falando de todo o coração que não dá. É realmente impossível, são 2 filosofias, enfim, eu não vou chamar porque o cristianismo não é uma ideologia, né? O cristianismo é relacionamento, é vida com Deus, mas o feminismo sim, é uma ideologia ligada à esquerda, tem toda uma agenda aí já definida, a agenda está avançando, já conquistaram muitos corações e nós precisamos aprender a nos defender dessas ideias, aprender a guardar o nosso coração, aprender a guardar o coração dos nossos filhos, a nossa casa, para a gente realmente se posicionar ao lado de Deus, daquilo que Ele tem para a nossa vida, principalmente como mulheres, para a gente não ficar mais andando aí em confusão, né, e tentando fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, né. Então te espero no próximo vídeo para a gente continuar essa conversa que ainda vai dar o que falar. Deus te abençoe.